A gente falou agora há pouco do Geraldo Luiz e da Rede Record, e me vem aqui a lembrança de uma apresentadora da Record, que inclusive estava na lista, né, Ítalo, das demissões ali, não era? Falaram muito sobre ela ser demitida, sobre esse corte, mas aí a Record veio e informou que ela não estaria sendo demitida porque ela é CLT, né? Primeiro falaram que ela estava ali na lista de corte, depois falaram que ela estava com o contrato chegando ao final, mas a Record desmentiu tudo isso e confirmou que ela continua sim como apresentadora do Domingo Espetacular, até porque não existe contrato. Ela é contratada no regime CLT, não é aquele contrato com tempo determinado, até 2024, não, ela é CLT e quando for demitida vai ser assim como qualquer outro CLTista, né, ali com carteira de trabalho. Sim. Então o que acontece? A Carolina Ferraz, embora não vá ser demitida assim tão cedo da Record, abriu o jogo sobre como foi quando ela foi demitida da TV Globo. Ela foi cortada da emissora de Roberto Marinho em 2017, depois do final da novela Haja Coração. A apresentadora do Domingo Espetacular revelou que se sentiu perdida depois de encerrar o seu contrato com a Globo. Normal. Ela aquele negócio, né? A pessoa tá ali há tantos anos, faz Sim. parte ali daquele elenco, às vezes chega ao ponto que você fala assim, bom, vou continuar aqui, minha carreira vai ser finalizada aqui. Né, a gente vê tantos nomes aí, tantos nomes fortes na TV Globo há muitos anos, há 40, 50 anos, só que de uns tempos para cá a emissora começou a demitir geral, né, exatamente para economizar, porque tem muita gente que não estava gerando conteúdo, não estava trabalhando, não estava fazendo novela e estava ganhando o salário mesmo assim. A gente sabe que a Globo agora está passando a tesoura em tudo, né? E aí o que acontece? Ela trabalhou em novelas como o Astro, Avenida Brasil e por último em Haja Coração lá na TV Globo. Ela disse que estava perdida e se questionou sobre o que faria da sua vida profissional, né? Depois que teve toda essa questão. Além da demissão da TV Globo, ela passou pela pandemia e uma crise no relacionamento. Aí ficou meio perdida. Ela falou o seguinte ao ver nos podcasts: quando eu saí da Globo, entendi rapidamente. Primeiro, me perguntei o que eu iria fazer, para onde eu iria. Né? Foi um período muito intenso, porque logo depois veio a pandemia, eu me separei, fui resolver tudo, foi muito difícil, o mundo mudou e eu precisava entender e me relacionar com isso, ver como funcionava o Instagram, me digitalizar, me comunicar e trabalhar com pessoas mais jovens. Fui me interessando pelo universo que estava ao meu entorno. Eu consegui fazer isso de um jeito sem perder minha identidade e minha dignidade. Disse ela aí que é contratada pela Record e está fazendo, né, o Domingo Espetacular. E é um negócio que me pegou muito de surpresa, foi exatamente quando ela foi contratada pela Record, não para atuar, mas para apresentar um programa de televisão. Porque eu não sabia que na própria Globo ela já tinha apresentado. Ela já tinha trabalhado como apresentadora há mais tempo atrás, né? Eu só conhecia ela como atriz. Então, ela, como ela falou, né? Conseguiu ali entrar para o mundo digital, nas redes sociais, no Instagram, e também conseguiu desenrolar uma outra forma de se manter na mídia, que foi exatamente assinando com a Record para ir para um programa jornalístico, né? Sim, uma revista eletrônica, né? É uma revista eletrônica. Então tem todas essas questões que, embora falem que ela vai ser demitida da Record, a Record já desmentiu. Falou que não e que, inclusive, está muito satisfeita a Record com os números, não somente do Ibope, não somente o resultado, mas com o trabalho da Carolina Ferraz lá no Domingo Espetacular, o que é bem positivo, né? Com toda certeza, né? A gente percebe que existe uma diferença muito grande entre o que ela fazia na Globo, mesmo como apresentadora, e o que ela faz hoje no Domingo Espetacular. É um jornalístico, tem toda uma pegada diferente, uma estrutura diferente, uma emissora diferente, bate ali de frente com o Fantástico na maioria do tempo, né? Dura um pouquinho mais, mas bate de frente com o Fantástico. E é o que eu tava falando outro dia, quando a gente fala da Carolina Ferraz, mesmo ela estando na Record, acho que o que mais vem na memória, né, é aquele meme do Eu Sou Rica, né? Eu sou rica! Eu acho que é o que mais vem na memória.
E assim, ela tá muito apagada na Record, surgiram alguns boatos de que ela não era tão quista assim pela produção ali do Domingo Espetacular e pela própria produção da Rede Record, né? Falou sobre fez esse desabafo aí sobre a demissão dela na Globo. Eu acho que esse assunto fica um pouquinho mais polêmico, né? Ela deu essa entrevista recente ali pro Vênus Podcast, mas fica um pouco mais polêmico justamente pelo fato do nome dela ter aparecido em uma lista de possíveis pessoas a serem cotadas da Rede Record, né? Então pensa, a pessoa já passou por esse problema na Globo, do nada a gente vê ali a onda de demissões na Rede Record, o nome dela aparece em uma lista de demissão, começam a circular informações, né, de que ela não era tão querida ali nos bastidores, e as pessoas ali da produção que falam sobre isso são justamente pessoas próximas, que têm um certo contato com ela. Então, será que a conduta dela com a produção não é tão agradável assim? Aparentemente, não tem nada de errado, né? Ela parece ser muito carismática, mas é aquilo, ela é atriz também, né? Então, querendo ou não, ela é atriz, sempre vai ser. Ela tá atuando como apresentadora no momento. Ela tá fazendo o papel onde ela é uma apresentadora. É verdade. Ó, eu queria pedir pro pessoal de casa que tá acompanhando a nossa live, curtir a live, gente. Por favor, curtam a live que ajuda bastante a gente. Muito obrigado para vocês que estão chegando agora. E tem outra aspa aqui da Carolina Ferraz, porque ela falou sobre toda essa situação do pós-Globo, né, do momento ali em que ela estava saindo da emissora. E ela falou o seguinte, olha, após ganhar fama com a carreira artística, né, ela disse que não deseja mais voltar a atuar, tá? Abre aspas, eu realmente não desejo mais fazer novelas. Na época em que eu participei do gênero, a teledramaturgia possuía caráter distinto e o próprio meio de comunicação era diferente. O conceito de fama era abordado de uma forma única. Trabalhei em uma época que sua notoriedade estava vinculada às realizações artísticas. Hoje, tudo se tornou muito mais complexo. Ao acessar o TikTok, é possível se deparar com indivíduos que têm 9 milhões de seguidores. É provável que nem eu, nem você os conheçamos. E da mesma forma, talvez eles também não estejam familiarizados conosco. Isso é totalmente aceitável. Foi o que disse aí a Carolina Ferraz, que, como a gente sempre repete aqui, os tempos completamente diferentes, Sim, né? Se você for pegar anos 2000, anos 2010 e anos 2020, né, que é o que a gente está vivendo agora, são completamente diferentes. é verdade. Eu falei agora há pouco que a Carolina Ferraz foi apresentadora na Globo, ela apresentou justamente o Fantástico entre 92 e 93, e se você for pegar todo o trabalho dela em televisão na década de 90, na década de 2000, e hoje você consegue perceber que existe um choque de realidade. E ela entendeu que não é mais aquilo, né? Você trabalhar durante 9 meses num formato ali, preso a um personagem na novela, no momento onde você vê tantos digital influencers ganhando bilhões de seguidores fazendo vídeos de alguns instantes. Então, assim, olha a imagem dela na época que ela apresentou o Fantástico, né? A Carolina Ferraz. Então, ela percebeu que não é um momento muito suscetível, né, para trabalhar em novela, e não é somente ela, tem outras atrizes que estão preferindo trabalhar em séries e em filmes. A gente falou sobre a Glória Pires aqui, que quer, né, se dedicar ao cinema, a Larissa Manoela também, que não quer mais se dedicar a novelas, pediu demissão da TV Globo. Então, assim, são vários nomes que não estão mais tão à vontade de trabalhar em projetos tão longos quanto a novela, porque novela é trabalhoso, é longo, né? Um negócio, você fica preso naquele personagem durante muito tempo e nem todo artista quer aquilo. Às vezes querem fazer uma série, que é um negócio mais curto, um filme que você vai lá, obviamente que é exaustivo, mas não é tão longo quanto a novela, né? E ela deu essa aspa aí que não pretende voltar a atuar em novelas. O que é que você acha disso aí? E faz muito sentido isso, né? Se a gente for pegar, por exemplo, pela própria Bruna Marquezine, né? Que agora tem uma carreira internacional. Sim. Justamente isso aconteceu depois que ela deixou de fazer novela. Se a gente pega, poxa, não, vai ficar ali o resto da vida fazendo novela na Globo, muito provavelmente a gente não veria ela em outras produções, a gente não veria ela em projetos maiores, projetos internacionais, na verdade. Não só ela, como a Marina Rui Barbosa, né? A própria Larissa Manoela, como você falou, a Maísa. Então, tá vendo essa mudança, né? As
atrizes, os atores estão se permitindo fazer mais. Temos o próprio exemplo da Cissa Guimarães, né, que se destacou muito como apresentadora na Globo, tanto na de casa, como cobrindo férias ali da Ana Maria Braga no Mais Você, já faz um tempo isso. Então, acho que houve, né, querendo ou não, a saída da Cissa pro entretenimento foi também uma porta de entrada para que outros apresentadores, outras apresentadoras tivessem uma oportunidade maior para explorar também a reportagem, a apresentação e a mudança, a chegada muito intensa do streaming no nosso país, né? Quando chegou a Netflix já começaram a mudar algumas coisas. Veio depois o Globoplay, que querendo ou não tem um vínculo muito grande com a Globo, né? Mas as outras plataformas começaram a nacionalizar a produção de conteúdo, né? Começaram a dar mais espaço a desde produzir conteúdos locais, como também colocar no catálogo produções que, entre aspas, eram independentes, né? Porque quando vai para o streaming já não é mais independente, já tem ali um portfólio muito grande. E isso acaba abrindo também um leque para a indústria do cinema nacional. A gente fala cinema nacional, mas não é só cinema mesmo, tá? É a produção tanto para cinema, quanto para televisão, quanto para série, né? Criação de séries e assim por diante, o que acaba movimentando muito mais isso. Então, para os atores e para as atrizes já não faz muito sentido ter aquele contrato fechado com a Globo, sim, ou com uma outra emissora, onde a pessoa fica exclusiva para fazer novela. No caso da Carol, é diferente, ela é contratada como apresentadora, né? E isso é diferente, aí ela já fica impedida, claro, de fazer novela, de fazer uma série, mas é porque ela mudou, né? Teve essa mudança de cargo como apresentadora. Então teve essa revelação dela aí no podcast, falando sobre como que foi receber essa notícia da demissão dela na época da Rede Globo, né? Ela que encerrou o contrato com a Globo, fez novelas muito importantes, teve em Avenida Brasil, que foi um dos maiores sucessos da década na Rede Globo, final de Copa do Mundo, e ela fazia parte do elenco. Então foi uma mudança muito brusca, né? A pessoa se dedica tantos anos ali, produz várias novelas, e aí recebe a notícia que tá sendo desligada, né? Então já é um boom de emoções. Passou um tempo, né, desde essa demissão até ela ir pra Rede Record efetivamente estrear como apresentadora, e o nome dela figura aí nas listas de possíveis demissões da Record TV. É importante a gente falar, né, Ítalo, que a Record desmentiu, né, reforçar que a Record desmentiu, mas em vários outros momentos a Record já tinha desmentido e logo depois aquela confirmação chegou, né? Então ainda existe essa possibilidade do desligamento da Carol. Eu espero que não, eu acho que ela tá se despontando muito bem no Domingo Espetacular. Poderia ser menos séria, talvez, né? Levar um pouquinho mais de leveza, um pouquinho mais ali do entretenimento, pode ser interessante também, para deixar de ser uma revista eletrônica. Porque a gente, fazendo uma comparação muito grande aqui com o Fantástico, eu percebo que no Fantástico as apresentadoras podem ser mais elas. E no Domingo Espetacular a impressão que dá é que o pessoal tem que seguir um teleprompter. E que fica muito naquilo. E um fala, o outro fala, corta a matéria e não tem muito aquele entrosamento das pessoas. Eu acho que é isso que tá faltando. Né? Não é orgânico. E ela, como atriz, poderia levar um pouco mais disso pro programa. Afinal, é um domingo. É à noite, a pessoa está assistindo para trabalhar no dia seguinte. Quanto mais leveza for levado para o público, é melhor, né? Poderia, talvez, aproveitar um pouco mais o fato dela ser atriz, dela saber fazer esse traquejo muito bem, para deixar um pouco mais orgânico, mais natural, menos TP, assim, né? Pode ser uma opção legal aí, para quem sabe, dar um up, inclusive, na audiência do Domingo Espetacular. Quem sabe, né? Quem sabe, mas eu acho que para dar um up na audiência do Domingo Espetacular precisa mais de um milagre do que só da mudança dos apresentadores. Mas, claro, a gente vai continuar seguindo esse caso. O streaming chegou com tudo, como você falou. Tem, inclusive, já atrizes recusando papéis na TV Globo, né? A própria Isis Valverde, ela recusou trabalhar até com um streaming que queria produzir aí a novela Dona Beija, né? Porque ela tá buscando séries, coisas mais curtas, é aquilo. A Globo, ela dita o mercado até quando ela não tá ditando o mercado. É, né? Verdade. Depois que eles começaram a demitir geral, os artistas começaram a escolher de uma forma assim, com um pouco mais de carinho, o que é que eles vão fazer, né? Porque eles não querem mais contratos longos, e é aquilo. Temos aí provas com o passar do tempo de que esses streamings estão chegando para ficar. E se as emissoras da TV aberta não chegarem a um ponto de
se modernizarem, né? Vamos tentar fazer aqui alguma coisa para segurar esse público. O público vai embora mesmo. E foi o que a Carolina Ferraz entendeu com isso. Por isso que ela já falou que não quer mais fazer novela. É verdade, né? Tá entendendo aí o mercado. Acho que falar que não quer mais é muito cedo ainda, né? Porque tá mudando tão rápido. Cada dia surgem séries novas, surgem streamings novos. Sério, eu não duvido que ela recuse, né? Que ela não Mas que não recuse, seja que ela aquelas séries aceite da fazer. Record também, né? Pelo amor de Pelo- Deus. Aí não, né? Do Play Plus, também não. Aí não, né? Não, mas uma série, poxa, ela fez muito sucesso na Globo. O Torrica até hoje, novela antiguíssima até hoje, as pessoas lembram dela quebrando vaso, da câmera aparecendo no canto da tela, né, vazando a câmera. Então, foi um momento muito marcante pra TV brasileira, que não deve ser esquecido, né? Ela é uma grande atriz e é aquilo, tá se transformando em uma apresentadora, mas ainda é uma grande atriz e que não merece ser esquecida, não merece deixar passar também essa carreira tão importante que ela teve, né? Com certeza, Daniel. E é isso. A gente já tá ficando sem tempo aqui, né? O diretor já tá gritando aqui no nosso ouvido, mas não se preocupe, vocês que estão em casa acompanhando a gente, porque a gente volta a partir das 15 para as Verdade. 7 da noite hoje. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, compartilha com seus amigos, porque a gente volta hoje na segunda edição, a partir das 15 para as 7 da noite, para atualizar vocês sobre o mundo dos famosos e muito mais fofoca, não é isso? É verdade, olha, lembrando,